Boa tarde. A gente é aluno do Senac e a gente veio fazer um trabalho sobre patrimônios culturais, históricos, e a gente está com o nosso entrevistado aqui. Eu me chamo Diego Matheus, ele se chama João Pedro da Ruiz, e ele vai fazer algumas perguntas para você sobre a locomotiva. Então, a história de Bauru, ela é praticamente formada em cima de ferroviárias e locomotivas. É uma cidade que ela teve um grande começo por conta disso, transportes de cargas e muitas outras coisas relacionadas a isso. Então, a gente escolheu especificamente a locomotiva número 404 para ela ser um símbolo da cidade. Eu acho que todo mundo de Bauru tem uma foto com ela quando criança, então é algo muito legal, que é muito legal de se ver quando é um patrimônio. E a gente gostaria de saber como foi a origem dela, a produção, onde ela foi produzida, como que foi esse início dessa história dessa locomotiva. Tá, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas, eu sou maquinista aqui no Museu Ferroviário, também sou graduado em História. E no caso da locomotiva 404, ela é de origem americana. Ela foi fabricada pela Baldwin Locomotive Works em 1920. A Baldwin é tida como a maior fabricante de locomotiva a vapor do mundo que existiu. Eles fabricaram mais de 70 mil locomotivas a vapor entre 1800, a década de 1830 e a década de 1950. Eles ficaram em atividade por mais de 100 anos aí. Nossa, então é uma indústria que durou bastante tempo, né? Dentro não só do Brasil, mas no mundo inteiro. E como que aconteceu a trajetória de documento dela, assim, para ela chegar até no Brasil? A período que ela encostou no Brasil, a primeira vez que Sim, ela pisou nesse território. sim, a 404 ela faz parte de uma encomenda realizada pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em 1920, a Baldwin. Então a Noroeste naquela época ela fez uma encomenda de 20 locomotivas a vapor, sendo 10 locomotivas para trens, destinada a trens de carga, que era do tipo Consolidation, a classificação de roda era 280, e 10 locomotivas do tipo Pacific, que é a classificação 462. O que seria essa classificação? Na frente da locomotiva ela vai ter um truque de 4 rodas guia para ajudar a locomotiva a se inserir nas curvas, 6 rodas de tração, que são essas rodas grandes que tem a braçagem conectada, que fica aquele movimento das bielas e das braçagens quando a máquina está andando. E ela tem 2 rodas de arrasto, que é para suportar o peso da fornalha e da cabine. Então na Noroeste, essa série ela foi numerada inicialmente de 401 a 410. Então é a 404 que ficou aqui em Bauru, mas ainda existem outras locomotivas dessa série que ainda existem. Ah, legal. Mas como foi para ela chegar a Bauru? Essa para vir dos Estados Unidos era de navio, via marítima. Então descia no Porto de Santos. Se elas já viessem montadas e tivessem condição de vir, não funcionando, mas vir rebocada, então ela era engatada num trem, era formado um trem com essas locomotivas. E no caso da Noroeste, elas tinham que vir por descer no Porto de Santos, tinha que subir a serra e depois chegar aqui. Mas pela data, década por ser 1920, então ela veio em cima até São Paulo, em cima de pranchas da São Paulo Railway, da inglesa, para subir o nível, o desnível ali entre Cubatão e o Planalto, ali em Paranapiacaba. Depois em São Paulo era transferido para os trens da Sorocabana e chegava até Bauru, Ah, entendi. onde ela foi montada aqui. Quando ela estava ativada e tal, ela já sofreu algum tipo de vandalização direta? Algo Não, assim? na época que ela estava ativa, poderia ter sofrido acidentes. Para isso Hum. aí tem que fazer uma pesquisa mais ampla na documentação ainda existente da ferrovia, que dá para tentar quantificar mais ou menos se ela esteve envolvida em descarrilamento, tombamento. Isso era muito comum entre a década, desde a inauguração da Noroeste em 1906 até a década de 50, 60, tinha um índice de acidente muito alto, principalmente na época das locomotivas a vapor, por causa da característica da linha, curva muito fechada, questão de desnível, declive, a locomotiva descia, embalava o trem, chegava embaixo do declive, tinha uma curva, a hora que a locomotiva ia fazer uma curva, ela acabava tombando por excesso de velocidade. Então existem vários acidentes que aconteceu, alguns infelizmente acabavam em morte da equipe, do maquinista e do foguista, mas aí no caso da 404 é necessário uma pesquisa mais ampla. Mas, tipo, em questão de quando ela estava quando ela estava em funcionamento, no auge dela, ela era considerada uma locomotiva para carga, uma locomotiva relacionada a pessoas. Qual que era o transporte dela? O que Trem ela de carregava? passageiro. Trem Ela de passageiro? tracionava trem de passageiro, preferencialmente.
isso? Por quê? Por causa do diâmetro de roda. Locomotiva a vapor, quanto maior o diâmetro da roda motriz, mais velocidade, menos força. Quanto menor o diâmetro, é o inverso. É menos velocidade, mais força, porque máquina para trem de carga tem que ter força, né? Para trem de passageiro precisa de velocidade. Ah, então tudo acaba se variando no modelo de construção dela, que foi o que Sim, você sim, falou dos é 6 tudo eixos. Ah, então é tudo isso. modelo de É construção. especificado, né? O corpo de engenharia da ferrovia fazia o pedido para o fabricante: nós queremos uma locomotiva com esta especificação. Às vezes eles já especificavam até a cor que a locomotiva ia vir de fábrica, o padrão de pintura já era Ah, escolhido. Outras ficavam por conta do fabricante, aí variava do entendimento entre as duas partes. em questão de linhas ferroviárias, por exemplo, tem uma linha específica que era para ela, uma linhagem completa dela, tipo, ela só podia andar ali, ela só andava naquele local, ou ela já passou por mais linhas ferroviárias? Não, no caso, ela trabalhava dentro da Noroeste do Brasil, então a Noroeste compreendia Bauru, em 1920, né? Bauru a Porto Esperança, que é na margem esquerda do Rio Paraguai, lá na região de Corumbá. A partir de 1952, aí esticou a linha até Corumbá e em 53 ficou pronto o ramal de Ponta Porã, que é um ramal de 300 quilômetros que liga Campo Grande a Ponta Porã na fronteira com o Paraguai. Então Ah, ela poderia tracionar trens dentro dessa margem, Bauru, Corumbá e Campo Grande, Ponta Porã. ah, sim, mas não ela em específico agora, mas sim o lote dela, o lote do número dela, inteiro estava relacionado a Noroeste. Sim, E todos sim, trabalhavam no sim. Noroeste? Todas as locomotivas Legal. trabalhavam na Noroeste. Porque é como se fosse uma frota como uma transportadora, né? Então, acontecia, às vezes, por falta de locomotiva, a Noroeste alugar a locomotiva da Sorocabana ou da Companhia Paulista. Ah, sim. Mas aí não tenho notícia que a Noroeste alugou a máquina dela para outra ferrovia, era mais ao contrário. Ela alugava. Ah, sim. Tem algum período que as pessoas consideram mais importante na linha Noroeste? Tipo, algum período de tempo que ela foi muito mais que essencial, era meio que a alma de todos os negócios por conta de transporte das pessoas. Então, assim, teve uma época que ela foi considerada o auge dela? No período da tração a vapor, na década de entre 40 e 50. Ah, sim. Por conta desses motivos mesmo. Porque já é o término da ferrovia, da construção, né? Os prolongamentos até Campo Grande, até Corumbá e Ponta Porã ficaram prontos no início da década de 50. Né? Algumas remodelações dos trechos, aqui, principalmente entre Bauru e Lins, então retificação de traçado para eliminar curva, melhorar a questão de rampa, né? Possibilitavam um tráfego de trens mais pesados e com uma velocidade maior. Ah, sim. Então, Então, pode-se dizer que hoje uma grande perca que a gente teve nas locomotivas que existiram foi por conta das linhas, tipo, como você mesmo mencionou, que questão muito curvada, essas coisas. Então, às vezes, hoje a gente vê uma meio acabada, não é por conta de desgaste, lógico, tem o tempo também, mas também pode se referir um pouco por causa do trajeto que elas faziam ou não? não. Nesse caso, a tecnologia do vapor ela chegou no limite, né, no final da década de 50. Então aí veio o processo de dieselização das ferrovias, né, que foram sendo substituídas por locomotivas diesel-elétricas. No caso da Noroeste, outras ferrovias optaram pela tração elétrica, né? Então cada empresa viu o que era melhor num determinado momento. O problema Ah, é que a tração a vapor, tecnologicamente, ela ficou defasada, ficou obsoleta, e também o problema do combustível. Onde que a ferrovia ia conseguir lenha para queimar? Com a derrubada das matas na região para abertura da lavoura ou da pecuária, então cada vez mais longe se ia buscar lenha, e isso encarece o produto. Então aí você tenta buscar alternativa, o uso do carvão mineral, que também tinha que vir ou de Santa Catarina ou importado. Ou então um óleo, né, um tipo de óleo bem pesado, óleo BPF, para queima na caldeira. Então aí você precisa de uma outra adaptação da locomotiva para queima desse combustível. Então tudo isso vai encarecendo o custo final. E com a locomotiva diesel, o custo de operação caía significativamente. sim. Então, em relação ao tombamento dela, você acha que ela teve, tipo, o reconhecimento merecido dela, porque por conta que todas as locomotivas fizeram um trabalho excelente, mas hoje ela é um símbolo, né, da cidade de Bauru. Você acha que por conta do tombamento, que demorou muitos anos, né, você acha que teve esse reconhecimento? Sim, o tombamento ele considera um bem como um patrimônio de um local, né? Pode ser a nível municipal, estadual ou federal. No caso dela, o processo de tombamento é municipal. Então ela é tida como um patrimônio municipal. Então ela acaba tendo uma relevância para a sociedade.
Não só a 404, né, como essa locomotiva aqui do lado, a 278, a número 1 que está ali na frente do museu, que também são locomotivas que estão também inclusas nesse processo de tombamento. Então elas são reconhecidas como um patrimônio da cidade. Isso não impede da locomotiva passar por reformas e voltar a operar. O tombamento ele impede apenas que o bem seja sucateado, no caso da locomotiva. Impede que você, eu não quero mais, então vamos cortar e vamos mandar para sucata. Não, com o tombamento ela fica protegida por lei. E o ano, você sabe ao certo o ano que ela foi tombado? O processo foi iniciado no início da década de 2000, né, por volta de 2001. Mas de todas as locomotivas que passaram por Bauru, se eu não me engano foram 4, né, que tem o processo de tombamento já com início. Se eu não me engano são 4 ou 6, mas assim, você acha que poderia não só voltar ativa, mas como também dar uma atenção, por exemplo, ao Museu Ferroviário, que é algo que conta a história da cidade, porque parece que às vezes a prefeitura não liga tanto para isso, sendo que é a história de uma cidade, né? Não, pelo contrário. O museu hoje ele está passando por um processo de modernização. Existe uma verba que o museu foi contemplado no valor de R$100 mil do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Então ele reconheceu o trabalho feito pelo Museu Ferroviário e nós fomos contemplados com essa verba que visa uma readequação total da expografia do museu, tornar a expografia mais interativa, o uso de novas tecnologias, né, como mídias digitais. Então é um projeto bem bacana aí. Infelizmente, por toda essa situação, né, que o planeta inteiro está vivendo, isso acabou tendo dificuldades, né, mas estamos já o mais breve possível para que possamos, né, voltar e reabrir e ter uma nova expografia para toda a população. Né, não só a parte da expografia, né, a parte de reserva técnica sofreu várias melhorias nos últimos anos, a parte de arquivo, né, para onde estão todas as documentação, fotografias, tem um projeto de digitalização de todo o acervo documental do museu, então já existe também um site que é o projeto museuferroviário.com.br, então lá tem em torno de 2.000 fotografias já disponíveis para consulta, e a ideia é colocar muito mais, já estou digitalizando, já estão chegando na casa de 20 mil documentos digitais, então todo esse material vai ser disponibilizado no site. É que muitas vezes, hoje como está tudo fechado por conta da pandemia, dá a impressão que está tudo parado. Não está, tem todo um trabalho burocrático administrativo por trás que está acontecendo. Nossa, muito legal saber disso, porque a ferrovia, o museu ferroviário, ele é um símbolo da cidade, Sim. Todo mundo já sabe disso. E é muito legal saber que está sendo dado esse aporte, está sendo dado esse reconhecimento ao museu, porque é realmente necessário, porque parece que não é muito divulgado. Eu acabei pesquisando muito sobre o assunto e eu acabei gostando muito desse lado ferrovia, máquinas a vapores, por conta da história mesmo que tem. Por questão de carga, pessoas, o Brasil ele se desenvolveu em volta disso, então é muito legal esse lado burocrático de ir atrás de resolver alguns problemas, porque mesmo assim tudo que vem acontecendo, mas é muito legal mesmo esse lado, porque é uma história, né? Não só de uma cidade, não só de um estado, de uma região, mas sim de um país. E é muito legal saber que está tendo esse apoio, porque como você mesmo disse, tem muitos documentos e ainda estão sendo digitalizados, e isso é muito legal para ter um acesso mais amplo sobre essa história, né? Sim, eu costumo falar assim, ferrovia, ou você gosta ou você odeia, não tem o meio termo. Você não vai conseguir ficar em cima do muro. Ou você vai acabar gostando da coisa e vai mergulhar de cabeça nesse universo, ou você vai odiar e não vai querer ouvir falar trem, ferrovia, nada relacionado ao termo. E no caso de Bauru, como a ferrovia está presente desde 1905 e ela influenciou todo o desenvolvimento da cidade, então isso mexe com o imaginário das pessoas, o emocional das pessoas. Principalmente aqui, o prédio da estação. Você pega uma pessoa que tem mais de 30 anos, que chegou a viajar nos trens de passageiro, alguém sempre vai ter uma história para contar. Eu lembro quando eu era criança que eu ia na estação, meu pai trabalhou na estação, minha mãe trabalhou no bar que tinha na estação, né? A nossa família sempre viajava de trem, então tinha encontro, desencontro. Então a maioria da população na cidade tem uma ligação afetiva com isso aqui, seja direta, porque tem alguém da família que trabalhou na ferrovia, ou seja indireta, porque a sua família veio por causa do desenvolvimento que a ferrovia trouxe. Então você não tinha um parente ali dentro, mas você se utilizava do serviço da ferrovia.
Então aí você acaba criando também essa afetividade. E o símbolo disso acaba refletindo principalmente no material rodante, que são as locomotivas, carros e vagões. Então, quando você fala ferrovia, você lembra do trem, mas existem vários outros setores atrás disso que era necessário para aquele trem estar funcionando. É igual a profissão, fala uma profissão ferroviária, primeira que vem na cabeça, maquinista. Mas existem outras profissões também que tinha que estar trabalhando, que era para possibilitar que o maquinista estivesse dentro da locomotiva. Nossa, é muito legal saber disso, mas como você tinha falado um tempo atrás dela voltar a funcionar, eu acharia muito legal, porque a gente teria, mas assim, se voltasse a funcionar como transporte de passageiros, por exemplo, é muito legal, né, porque você vai ver um símbolo que a gente cresceu vendo na praça, então seria muito legal mesmo você poder andar Sim. com ela. Hoje, né, a ideia é reativar os passeios da Maria Fumaça. Né? Por hora é a 278 que está operacional. Então é recolocar ela para fazer passeios regularmente. Né? A ideia, por quê? A estação da Companhia Paulista, que é lá na região da Feira do Rolo, ela está em processo de reforma para abrigar o Museu Histórico. E a ideia de início é você fazer a ligação entre os dois museus. Você visita o Museu Ferroviário, pega um trem e vai lá visitar o Museu Histórico. Você chega no Museu Histórico, pega um trem e vem visitar o Museu Ferroviário. Você acaba criando um circuito entre dois museus através de uma composição ferroviária histórica. É um trem histórico-cultural. E aí você pode usar não só a 278, como a 404 para fazer esse passeio. Ah, sim, então seria para usar meio como um evento. O passeio não seria só um passeio em si, mas seria um evento contando as histórias dos lugares. Então é bem legal. Isso já está sendo andado para conseguir fazer? Sim, nós já estamos trabalhando para poder viabilizar a volta desse passeio. Ah, que legal. Mas esse passeio, ele já foi feito em algum tempo ou nunca foi feito? Sim, esse passeio era realizado. Né? Quando começou o projeto Ferrovia para Todos, lá em 2001, que possibilitou a reforma dessa locomotiva para torná-la operacional, a reforma desses outros 3 carros de passageiros, que estão acoplados à locomotiva, né? Que é um carro de administração de 1932, um carro de segunda classe de 1951 e um carro de primeira classe de 1948. Então esses 3 carros foram recuperados para fazer parte do projeto. E ainda tem outros carros que estão aguardando verba para poder ser recuperados e integrar a composição. Então, e aí, né, a partir de 2002, 2003, começou passeios, a ligação entre as duas estações com o público. Então ele acabou tendo altos e baixos. E a partir de 2013, ele acabou sendo suspenso em decorrência de um acidente que aconteceu com um trem de carga lá em São José do Rio Preto. Como a composição descarrilou, caiu, a linha é próxima a uma área residencial, caiu em cima de uma casa, acabou ocorrendo a morte de 8 pessoas. E como a concessionária da ferrovia em São José do Rio Preto é a mesma aqui de Bauru, então por questão de segurança eles suspenderam todos os passeios que existiam na malha dela aqui no estado de São Paulo. Ah, sim. Então, dá para se dizer que muita gente comentou sobre isso quando a gente escolheu esse tema, desse passeio, porque eu mesmo conversei com meu pai, todos do grupo conversaram com os pais sobre isso, e muita gente falou desse passeio. E eu pensei, nossa, eu acharia super legal ter de volta, porque é algo que, além de você reconhecer a história da sua região ali, você vai ter um aprofundamento nisso, né? Porque é algo muito importante de se ver, porque dentro da história da ferrovia não faz tanto tempo, né? 2013 é pouco tempo dentro do tempo que ela ficou viva. Então é algo muito legal de ver que tem pessoas que ainda se importam com isso e estão correndo atrás de trazer isso de volta. Sim, porque você também traz a noção do museu dinâmico. Você não vê o equipamento estático, você vê ele funcionando. Aí você consegue entender como que é o funcionamento da locomotiva a vapor, você vendo ela funcionando. Você sentindo o cheiro que sai da locomotiva, né? O cheiro de queimado, lembra um cheiro de fogão de lenha. Você tem a ideia dos sons que ela emite quando está em funcionamento, dos vários equipamentos dela funcionando. Então aí você consegue entender como era a sensação que as pessoas tinham até a década de 50, 60, quando essas locomotivas operavam comercialmente. Muito legal. Qual foi a sua paixão que te trouxe para esse lado da locomotiva a vapor? O que te motivou a trabalhar com isso? Já desde quando eu nasci. Desde quando você nasceu? Minha finada mãe contava que ela ia para casa da minha avó em Penápolis, grávida, e eu já ia pulando dentro da barriga dela, dentro do trem. Então já provavelmente veio daí. Né? Ainda cheguei a viajar nos trens até meus 5, 6 anos, né, que ainda tinha o trem da rede ferroviária que ia de Bauru para Campo Grande, depois esse trem foi suspenso em janeiro de 93. Aí em 2001 foi suspenso o trem que fazia a rota Campinas-Panorama, ele já nem ia mais até São Paulo,
né, era o trem que ia de Bauru para São Paulo, ele já deixou de fazer esse roteiro. E desde então o estado de São Paulo já não tem mais trens de longo percurso para o interior. Ah, então dá para se dizer que teve uma grande baixa nesses últimos anos por conta, né, que questão, igual você tinha falado, burocrática, de não conseguir mais trazer de volta, tendo que ter reformas em muitos. Então também uma questão financeira, talvez por conta do tempo que a gente está passando de pandemia. Então, mas mesmo assim, é algo muito legal de saber, porque todos nós aqui, desde sempre, ouvimos falar do Museu Ferroviário de Bauru, ouvimos falar das ferrovias. É muito legal que você deu exemplo, que você falou que você nasceu pulando, né, navegando sua mãe. Então, muito legal saber, porque são muitas pessoas que são influenciadas por essa história. É algo que é levado por muito tempo, né? Sim. Por conta, mesmo de tendo alguns problemas burocráticos, entre outros, o Estado de São Paulo, talvez, com o trabalho das pessoas que estão envolvidas, do senhor, claro, de conseguir, né, trazer essa emoção de volta, de a gente conseguir ver, igual você falou, o Museu Dinâmico, a gente conseguir ver em ação, a gente conseguir ver uma história funcionando, rodando de novo. Com certeza é algo muito legal, a gente espera muito isso. Sim, no caso de Bauru, o museu ele está funcionando ininterruptamente desde 1989, quando ele foi inaugurado. A lei de criação do museu é um pouco mais anterior, ela é de 1969. Aí em 1986 foi realizada uma amostra do acervo do museu, lá no antigo armazém da Companhia Paulista, que é lá onde aquele barracão que fica, onde é aquele largo da Feira do Rolo. Então já tinha uma iniciativa até dentro da própria rede ferroviária federal, que era o Preserve, né? Era um programa de preservação do patrimônio da rede. Então foi criado vários museus ferroviários, não só o de Bauru, né? Tem criado o Museu Ferroviário de Juiz de Fora, São João del Rei, o Museu do Trem no Rio de Janeiro, tem um outro, o Museu Ferroviário de São Leopoldo lá no Rio Grande do Sul, Tubarão, Santa Catarina, Recife, em Pernambuco, né? Pires do Rio, em Goiás. Então são várias localidades que foi dentro do programa do Preserve, foram abrindo os núcleos museológicos com a intenção de preservar a história daquelas ferrovias, daquelas regiões. Ah, sim. Em questão de registro fotográfico, tem muito relacionado a número 404? Quem que faz esse aporte fotográfico nas máquinas? Não, no período que ela estava operacional, esse registro fotográfico era feito ou pelo setor de imprensa da ferrovia, né, que eram fotografias que eram destinadas ao relatório da diretoria, ou quando tinha algum acidente, que aí era feito fotografias para um inquérito que era aberto, para apurar as causas do acidente. Então o corpo de engenharia, às vezes com as fotografias, conseguia analisar quais foram as causas do acidente. E também a que os funcionários faziam. Mesmo a fotografia sendo algo caro, difícil, até a década de 50, 60, muitos funcionários tiravam fotografias em grupo, né? Formava vários ferroviários assim em cima do passadiço da locomotiva, na frente da máquina, tiravam a foto e depois cada um ficava com uma cópia. Então, às vezes, o familiar ou o próprio ferroviário vem ou fazem a doação física dessa fotografia ou nos permitem fazer a digitalização. Então, nós ficamos com uma cópia digital, ele apenas faz a doação do termo de imagem, né, para o museu poder usar a fotografia em exposições, em trabalhos acadêmicos e tal, e ele fica com a foto original, porque ainda tem aquele apego sentimental, né, com aquela recordação. Existem as duas possibilidades. Sim, sim. Muita gente ainda vem procurar para trazer coisas que contribuíram para essa época. Não só fotos, mas também, sei lá, alguma história, algum relato de algum funcionário. Tem muito disso aqui? Tem fotografia, às vezes algum documento, alguma apostila que ele usou durante um treinamento quando ele foi admitido na estrada, ou alguma peça de acervo, uniforme, algum objeto de uso de estação, peça de alguma coisa. Sempre tem alguém que está nos procurando com a intenção de fazer uma doação de acervo. Nossa, muito legal da parte de não só no museu de estar acolhendo, de estar pegando e registrando isso, porque é algo bem importante. Sim. Então eu acho muito legal sim da parte das pessoas de procurarem. Quando agora, no momento, depois de ter ativado já, quando estava parada já, ela sofreu algum termo de vandalização? Coisa pequena, às vezes é quebra de um vidro por conta de pedrada, né? Pega uma pedra, acaba pegando no vidro da cabine e acaba quebrando, ou alguma peça menor, um encanamento, alguma coisa que é de cobre, algum metal que você pode vender na sucata, alguém passa, consegue, quebra, né? Corta aquilo ali e acaba levando. Mas algo muito grande, assim como já acontece em locomotivas que estão em pedestal, né? Como ela está,
em áreas que não é protegida como o bosque. O bosque ele é cercado, à noite os portões são fechados. Então você não tem um acesso tão fácil àquela locomotiva fora do horário comercial. Quando ela está, essas locomotivas em outras localidades estão num local totalmente desprotegido, então além dela sofrer pela ação do tempo, porque não tem um lugar coberto como está a 404, e não tem um lugar cercado, ela pode ter várias peças que acabam sendo subtraídas. Então esse é um problema desse tipo de equipamento que acaba sendo deixado como monumento. Isso foi necessário lá atrás, na década de 50, 60, 70, quando essas máquinas eram desativadas, e isso foi uma maneira de preservá-las. Hoje, agora tem que começar um novo movimento para tirar essas máquinas desses pedestais e trazê-las de volta ao funcionamento. Só que aí isso pode acabar caindo num outro problema, na onde essa locomotiva vai funcionar. No caso de Bauru, ela pode voltar a funcionar em Bauru, mas outras cidades não tem mais nem sequer a ferrovia, porque a ferrovia foi desativada, foi retificado o trecho, e nem as linhas dentro do município ela passam mais. Então você fica naquele dilema, vai tirar a locomotiva, ela vai funcionar na onde? Aqui no meu município, ou ela vai para outro município funcionar? O que é melhor? Você vê a locomotiva funcionando em outra cidade, ou você vê a locomotiva parada sendo degradada lentamente com a ação do tempo ou a ação de pessoas com outro intuito, né, digamos assim. Entendi. Então, ali no bosque ele tá... É difícil. Tá protegido, é mais difícil. Não é impossível. Vamos dizer que é mais improvável, né, de acontecer. Mas como algo. você falou, antigamente era mais fácil fazer esse ato. Não, até hoje, se ela não tiver uma proteção, não tiver um cercado, não tiver uma cobertura, ela acaba sofrendo com a ação do tempo, da chuva, né, do sol, queima a pintura, começa a sofrer processo de corrosão nos metais ferrosos, ou então sofrer com furto de peça. Então isso é um problema que tem que ser resolvido. Não estou falando no caso de Bauru ainda, né? Nós não temos esse problema ainda, mas outras cidades no país afora têm esse problema. Eu imagino, né, porque questão de ser peças simples mecanicamente, mas ter um valor histórico, pode acabar que alguém na maldade queira, né? Então Sim. é algo que, sem dúvida, tem que tomar cuidado com isso. segurança. É necessário uma segurança. Sim. E a gente agradece demais a oportunidade de estar conversando com você, porque a gente achou que não ia gostar desse tema, sinceramente. A gente acabou adorando, pesquisamos mais do que necessário. E a gente agradece muito a oportunidade de estar vindo aqui, poder gravar essa entrevista com o senhor. Obrigado mesmo, viu? É uma história muito profunda, né, cara? Muito profunda. A gente achou que era só uma locomotiva, mas foi até pro Brasil, não foi só pra Bauru. Então. Sim, é algo que às vezes você vê, ela tá parada, mas tem uma história por trás. Então isso vai servir não só no caso do patrimônio ferroviário, mas o patrimônio histórico da cidade inteira. Agora, a partir de agora, vocês às vezes podem passar num lugar, ver um prédio antigo, uma igreja, alguma coisa do nosso patrimônio histórico e ficar se perguntando: o que era esse lugar? Quando foi construído? Quem construiu? O que foi a trajetória dele? O que funciona hoje? Por que ele está nesse estado de conservação, né, para os que estão com um estado mais degradado? E também para o patrimônio ferroviário, né? E isso também já é um pontapé inicial para vocês também, se tiver um interesse, de procurar saber mais, procurar se inteirar mais das atividades que acontecem no museu, ou dentro do universo da preservação ferroviária, ou da preservação do patrimônio como um todo, né? Não só do patrimônio material, como imaterial, de Bauru e por aí afora. Assim, tem algum contato, caso alguém queira falar com o museu diretamente? Sei lá, às vezes para entregar algum bem que fez essa história, um e-mail, um número? O Museu Ferroviário tem o telefone, que é o 3212-8262. Também tem as redes sociais, né, o Facebook do museu, que é Museu Ferroviário Regional de Bauru. Então é só procurar no Facebook. O Instagram também é o mesmo nome. E aí pode estar entrando em contato com a nossa equipe. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer a doação de alguma peça, de alguma fotografia, documento, pode estar entrando em contato conosco aí. Beleza. É isso então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, aqui a explicação da locomotiva a vapor não é a locomotiva 404, né, mas o princípio de funcionamento da locomotiva a vapor é idêntico em todas as máquinas. Bom, então para a locomotiva poder funcionar, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de água, combustível e fogo. Combustível, água e fogo, eu vou gerar o vapor. Então isso daqui seria uma panela de pressão gigante com roda embaixo. O princípio de funcionamento é a mesma coisa. Se eu deixar
falta água dentro da panela de pressão, o que vai acontecer? Vai explodir. Se faltar água dentro da caldeira, vai acontecer a mesma coisa, ela vai explodir também. A diferença é que na panela de pressão, se ela explodir, a tampa vai enroscar no forro e vai encher a cozinha de batata, carne ou feijão. A locomotiva, se ela explodir, não vai voar isso daí, vai voar pedaço do maquinista e o foguista para todo lado. Bom, para poder fazer a queima do combustível, dentro da caldeira existe a fornalha ou a caixa de fogo, que nessa locomotiva é a partir dessa cinta amarela para dentro da cabine, que ela vem até aqui embaixo. Toda essa região aqui é a fornalha e embaixo é o cinzeiro. Dentro da fornalha, nesse caso da locomotiva 278, eu faço a queima da madeira, da lenha. Então, após a queima da madeira, a cinza da queima ela se acumula no cinzeiro e depois ele cai em cima da linha. Dentro aqui onde está a parte cinza é a fornalha, aqui dentro a caldeira. Eu tenho 5.000 litros de água para ferver e produzir vapor. Então, o calor da fornalha vai aquecer toda a caldeira e ferver 5.000 litros de água e produzir vapor. O vapor ele se acumula aqui dentro, nessa peça verde, que é o domo de vapor. Em cima está o apito e as duas válvulas de segurança, para evitar que a caldeira exploda por excesso de pressão. Dentro da cabine, para poder movimentar a locomotiva, a gente puxa uma alavanca chamada regulador de vapor, que seria o acelerador. Ele vai abrir uma válvula dentro do domo de vapor e permitir a passagem do vapor até o cilindro. O vapor vem aqui por dentro, desce aqui e vai empurrar aqui um pistão, passa por uma válvula e empurra o pistão. Movimentando o pistão, você consegue movimentar todo esse conjunto de manivela e alavanca na roda, então ela vai produzir esse movimento. É semelhante quando você está pedalando a bicicleta, para ficar mais fácil de compreender. Então, dos dois lados da locomotiva tem um cilindro, algumas locomotivas têm 3, outras têm 4 cilindros, apenas para melhorar, ter um melhor aproveitamento do rendimento do vapor e aproveitamento mecânico. Depois que o vapor trabalhou no cilindro, ele escapa aqui dentro da caixa de fumaça e sai pela chaminé. Então aquela fumaça preta que sai com força, em jato, na verdade ela é vapor, mas ela é escura porque ela arrasta todo o material particulado da fornalha, passa por dentro da caldeira e vai sair aqui. Então por isso que aquela fumaça ela tem um aspecto escuro e sai bastante cinza também pela chaminé. Bom, com exceção do sino e do areeiro, todo o resto da locomotiva ele necessita do vapor para funcionar. Então, para acionar o sistema de freio da locomotiva, eu preciso de vapor. Para acender o farol dianteiro ou o farol do tender, a luz interna da cabine, eu preciso de vapor, que vai acionar o dínamo, que é aquele caracolzinho que está aqui em cima da caldeira. Eu quero avisar alguém que o trem está se aproximando, ele vai sair da estação, vai chegar na estação, vai passar num cruzamento com uma rua, aí tem que avisar o motorista, o pedestre, que o trem está se aproximando. Então eu faço uso do apito, que é essa peça que está aqui em cima e ele funciona com vapor. Não tenho jeito de colocar outra coisa para poder acionar o apito na locomotiva. Tá? Basicamente, pessoal, a máquina a vapor é um funcionamento bem simples, ela precisa apenas de alguns outros acessórios por questão de segurança, nível de água, injetor de água da caldeira, para completar o nível de água da caldeira, vai fervendo a água, vai abaixando, então tem que repor essa água. Então aí é necessário alguns instrumentos aí para melhor segurança da operação da caldeira. Tá? Bom, falando também no tipo de locomotiva, a locomotiva a vapor ela é classificada de acordo com o número de rodas. No caso da 278, ela possui 2 rodas guias. Aqui no Brasil você conta os 2 lados da locomotiva, que é a classificação anglo-americana. Então ela é 2, 6, porque ela tem 6 rodas de tração, ou rodas motrizes, e 0, porque ela não tem nenhuma roda de apoio aqui embaixo, embaixo da cabine, que não está pegando aqui no vídeo. Então lá 260 também corresponde ao nome, que é o nome Mogul, que dá para essa locomotiva. No caso da locomotiva 404, que está lá no Bosque da Comunidade, ela é uma 4, porque ela tem um conjunto de 4 rodas aqui na frente, guias. 6 também tem 6 rodas de tração, só que ela tem 2 rodas de arraste. Então, o tipo 462 também é tido como o nome de Pacific. E assim por diante, várias combinações de rodas têm um nome específico. Tá?
A gente agradece muito a oportunidade que o senhor deu pra gente, da gente vir, conhecer mais o local, de se aprofundar mais no assunto. Muito obrigado mesmo, a gente agradece, porque foi um puta trabalho legal de ser feito. A gente descobriu muitas coisas que a gente não sabia. Então, muito obrigado mesmo, é isso. Ô, caralho! Você cumprimentou de novo! Não, não é pra cumprimentar! Porra, mano! Esqueci, cara. É costume. Ai, meu Deus do céu. Isso aí vocês põem no final, aqueles erros de gravação. Exato. Ai, caralho.